Fala pessoas arretadas, sejam muito bem-vindos de volta. Eu sou o Nilson Martins e vocês estão no BIM Arretado. Durante uma aula do curso do Master em Revit, um aluno perguntou sobre a possibilidade da gente criar uma tag de ambiente e que isso fosse automatizada, o seu preenchimento fosse automatizado, não é? E na época levantou-se a lebre que isso talvez fosse possível através de uma rotina no Dynamo. E aí eu fiquei martelando com isso na cabeça e fiz vários estudos e é para isso que nós estamos mostrando esse vídeo, tá? Qual é o objetivo? Criar uma rotina no Dynamo para preenchimento automatizado das informações de acabamento, piso, teto, parede, a partir da ferramenta Room. E para isso a gente envolveu várias coisas dentro do Revit. Ferramenta Room, que é de ambientes, né? A gente vai ver toda a parte de configuração, pelo menos para essa ideia que eu tive, né? Eu gostaria que as pessoas que assistirem esse vídeo, que tiverem alguma contribuição, por favor, entre em contato conosco. De repente esse não é o melhor caminho, e aí a gente faz modificações para que fique utilizável, né? Primeiro, utilizar a ferramenta Room, como é que a gente configura ela. Depois, pegar uma família de tag e personalizar para atender o padrão de arquitetura, né? Indicação dos códigos lá para piso, teto, parede. Fazer a configuração dos materiais para gerar tanto a especificação quanto também esse código. E por fim, ir na criação da rotina lá no Dynamo para montar a rotina que vai fazer todas as leituras da informação de projeto e trazer para a gente a rotina, a tag lá preenchida, ok? Então vamos embora para o Revit. Eu escolhi esse projetinho aqui que nós modelamos para o curso que eu dou aula lá na parte de pós-graduação, não é? sobre BIM. E nós temos esse projetinho já modelado para trabalhar lá durante as aulas do curso, tá? Se nós chegarmos aqui, ó, na planta baixa dos ambientes, você pode perceber que de um lado os ambientes já estão com os nomes e com os códigos, né? A tag aqui toda personalizada e com os códigos preenchidos. E do outro lado não. Vamos tentar fazer com que, porque eu já fiz a leitura de um lado, ele aplicou tudo ok, eu repliquei aqui a modelagem, né? E apliquei as tags e a gente vai ver o que é que acontece quando a gente replicar aqui para o outro lado do projeto, tá? Olha só. Primeiro, vamos focar nas características do Room, né? A aplicação desta ferramenta aqui, ó, ambiente, tá? Olha só. O Room, ele tem uma característica muito importante que deve ser respeitada, né? Ele tem basicamente 3 limites. Um na parte inferior, que é o limite do piso do nível, tá? Isso é muito importante, o limite do nível. Um na parte lateral, que são as paredes ou os separadores de ambientes. E o outro na parte superior, que no nosso caso, ele tem que obrigatoriamente bater com a altura do forro, tá? Então o que acontece? A gente tem que ter esse cuidado e no começo não estava dando certo por conta disso. Se você observar aqui, ó, eu peguei aqui o room da sala de estar e jantar, tá? Veja que ele coloca aqui como level piso seco, tá? Se eu pegar o room aqui do quarto, ele também vai estar no nível do piso seco. Se eu pegar o room aqui do banheiro, ele está me dando aqui o level como piso molhado, tá vendo? Então o que é que acontece? Por que é que eu fiz isso? É porque eu tenho um desnível entre o piso da sala, do quarto com o do banheiro, tá? E o room, ele precisa estar alinhado com a face do nível. Quando você coloca o piso é colocado do limite do nível para baixo. E o room pega do limite do nível para cima. Esse limite realmente tem que coincidir para que ele possa identificar a especificação de material daquele piso, tá? Isso foi uma coisa que a gente teve que adequar ao projeto, porque eu tenho aqui planta baixa de térreo, pavimento superior, mas eu fiz uma planta para piso seco e piso molhado, níveis diferentes,
para poder aplicar o Room nessas plantas aqui, tá? Bom, isso é uma coisa. Outra coisa é que, vou abrir um corte aqui para a gente ver, ó. Vou pegar o Room aqui desse ambiente. Olha só. Eu tenho o Room, a altura dele batendo exatamente com a altura do meu forro. Pegando 2,60. Porque se eu passar disso, ele não consegue ler aquele material que está ali naquela última camada, que é justamente o acabamento do meu forro, tá? Então, esses cuidados são importantes com relação à ferramenta Room. Elas têm que estar alinhadas pelo nível do piso. O nível não pode estar deslocado, tá? Porque, ó, se eu tentar aqui no nível, mesmo com o grip, ó, trazer para cima, ele vai dizer que tem o offset acima da altura, e aí ele pede para eu ajustar limites, mas ele não ajusta. Ele volta para o lugar onde ele estava. Então eu tenho que utilizar o Room com essa limitação. Por isso que eu trabalhei plantas separadas para a questão da base do piso, tá? Aqui em cima não. Aqui em cima ele consegue ajustar. Ó, eu consigo mexer na altura dele, e aí eu sei que o forro está a 2,60, eu boto 2,60 para ele coincidir com a altura do meu forro, certo? Bom, isso era o que eu tinha de configurações em relação ao ambiente Room. Agora, segundo passo, a questão da tag propriamente dita. A tag é uma família de anotação, né? E aí eu configurei ela, peguei uma tag normal do Revit e configurei ela para ficar com a especificação de piso, parede e teto, né? E aí vou entrar nela aqui, editar a família para a gente ver uma coisa. Olha só, quando eu criei esses parâmetros, vou entrar aqui nas legendas deles aqui para a gente ver, ó. Eu tenho código de revestimento de piso, foram parâmetros criados, ó, código de revestimento de parede e código de revestimento de teto. Foram parâmetros criados dentro da minha tag de piso, teto, parede, tá? E aí eu tive que pegar esses parâmetros e trazer para cá, ó, Manager, Project Parameters. Eu tive que utilizar esses parâmetros compartilhados e adicioná-los ao meu projeto e aplicá-los à ferramenta Room, para que eu pudesse fazer esse trânsito do parâmetro que vem da família de anotação, que ela esteja contida agora dentro do projeto e seja aplicável à ferramenta Room. Por isso que quando eu chego aqui e seleciono o Room, eles aparecem aqui, ó. Para o próprio Room, ele já traz acabamento de piso, teto e parede. São parâmetros de instância que são preenchidos para cada um dos ambientes, tá? Ele já traz essas possibilidades. E eu trouxe justamente, criei esses parâmetros como instância, porque eu sei que eles vão variar de ambiente para ambiente. Então isso é importante a gente configurá-los dessa forma, tá? Bom, já falamos sobre o Room, falamos sobre a tag, agora vamos ver a questão dos materiais, tá? Olha só, quando eu criei esse piso, floor porcelanato 60 por 60, quando a gente entra no Edit Type e vai aqui na estrutura dele, eu tenho um piso aqui, ó, porcelanato 60 por 60. Eu vou entrar aqui nas características desse material para a gente ver o que é que ele está dizendo. Porcelanato 60 por 60 branco. Aqui na identidade do material, eu fui aqui no Mark desse material e coloquei um código qualquer, 2.2, tá? E é esse código aqui que está vindo para cá, ó, 2.2, tá? Então eu tenho que, na hora que eu criar o material, eu utilizar o parâmetro de marca dele e fazer com que a minha rotina leia esse parâmetro para trazer para nós esse código, tá? É uma série de configurações que são feitas, mas que você tem informação suficiente para depois rodar a rotina e ela te dá essas possibilidades, tá? Então veja só, feito isso, nós já temos o Room configurado, batendo piso com parede e forro.
Já temos a tag configurada e parametrizada para ler as informações e aplicar no room, e temos os materiais configurados também para poder fazer essa leitura dos códigos e aplicar lá nos parâmetros do room, tá? Então vamos lá. O que é que falta agora? A criação da rotina. E eu vou explicar para vocês qual foi a lógica de criação dessa rotina, tá? Para que vocês entendam e aí possam fazer seus estudos também. Olha só. Tudo começa com um input, não é? E aí o meu input é varrer no projeto todas as categorias de rooms. Eu trago todos os rooms que estão no projeto e transformo esses rooms em elementos, tá? A partir disso, ele me gera uma sequência com todos os rooms. E isso é importante manter essa sequência para que eu não aplique de repente um material em um ambiente diferente. E aí eu vou mostrar para vocês como é que acontece. Olha só. Aqui eu fiz um packzinho com room finishes, onde eu vou trazer para nós, a partir daqueles rooms, quais são os materiais de acabamento e quais são os elementos desse room, tá? Os elementos, vamos seguir o nó aqui, ó. Ele vem aqui para cima. Eu separei a parte de forro. Por que eu separei a parte de forro? Porque eu queria criar uma ferramenta para checar se a altura do room está igual à altura do forro. Eu consigo fazer essa checagem através desse elemento aqui, tá? E até é um segundo passo que depois eu estava pensando. A gente pode criar uma forma de eu pegar o limite offset do room e aplicar ele no high offset from level do forro. Porque aí eu consigo agora que ele leia a altura do room e aplique ela na altura do forro. Isso faz com que o ajuste seja feito de forma mais automatizada ainda e eu não precise ter essa checagem aqui, tá? Então vamos lá. A partir disto, o que é que eu fiz? A listagem dos meus parâmetros, quais são desses rooms aqui, quais são os parâmetros que ele me dá, não é? E a partir desses parâmetros, eu consegui separar o wall finish, ceiling finish e o floor finish, né? Acabamento de parede, forro e piso, tá? Esses aqui são os códigos dos parâmetros que estão lá. Ele filtrou e ele criou uma lista. A partir dessa lista, ele condensa, transforma todo mundo em parâmetros. E esse node aqui, ó, é sensacional, porque o que é que ele faz? Ele pega a quantidade de ambientes e iguala a quantidade de parâmetros, tá? Então o que acontece? Se eu tenho 10 ambientes lá, aqui eu tenho 3 parâmetros, né? Então ele vai fazer repetir os 3 parâmetros 10 vezes para que ele seja aplicado em cada um dos ambientes. Então eu tenho que fazer esse controle de igualar a quantidade de ambientes com o número de parâmetros. E eu faço todo esse processo por aqui e isso vem para servir como referência para essa minha lista de repetições, tá? Aqui embaixo eu faço a filtragem dos materiais, não é? Para cada um daqueles materiais que a gente pegou aqui, ó, eu faço a filtragem de materiais, faço a minha filtragem de materiais através de uma listagem e jogo essa listagem aqui para aplicar especificações de materiais que vai preencher. Qual é o parâmetro que ele vai preencher? Ó? Parâmetro é name, a lista de repetição das especificações. Então ele vai pegar os materiais e aplicar na lista de especificações dos parâmetros, né? Ao mesmo tempo, eu consigo filtrar os valores de parâmetros de material, que é aquele mark lá dos materiais, criar uma lista também, ó, separando daquele mesmo elemento aqui, ó, listagem de parâmetros. Ele vem para cá, ele cria o código de teto, código de piso e código de parede. Perceba aqui, ó, teto, piso, parede,
não é? Ele faz uma lista do mesmo jeito do outro, aplica essa lista e pega o mesmo sistema de repetição, ó, tá vindo lá de cima. É o mesmo sistema de listagem de contagem, né? Para igualar número de ambientes com número de parâmetros, ele tanto desce lá para baixo, como ele desce para cá, ó. Então, a mesma sequência está alimentando as duas listas, tá? Alimentando as duas listas. E a partir disso, ele vai aplicar no parâmetro de código de materiais, tá? Então, o que acontece? Quando a gente pensa uma rotina como essa, a gente tem que pensar o seguinte: o que é que eu preciso fazer? Qual é o meu resultado? Eu preciso aplicar especificações de materiais e aplicar os códigos de materiais na minha tag. A partir de onde? A partir da ferramenta Room. E aí eu começo a trabalhar uma série de conexões para gerar listas, para organizar dados, de forma que esses dados vão sendo todos compilados e organizados para que eu possa no final ter isso aplicado lá no meu projeto, tá? Eu vou voltar aqui no projeto para mostrar para vocês, ó, que eu puxei uma lista, né, de rooms. E aí eu já tenho aqui, ó, o room, o ambiente, aí o código de piso, qual é o acabamento do piso, código de parede, qual é o acabamento da parede, código de teto, qual é o acabamento do teto por ambiente, tá? Perceba que no outro lado aqui eu não tenho nada, tá? Então nós vamos rodar a rotina para poder ela preencher esses dados aqui e aqui ao mesmo tempo, ok? Então vamos lá. Feito isso, agora basta vir aqui, ó, no Run, e aplicar e deixar aqui o programa faça o seu trabalho. Estamos de volta aqui no nosso projeto e automaticamente todas as tags foram preenchidas, tá? Todas as tags foram preenchidas e aqui, se nós formos à tabela, ela está também totalmente preenchida. Eu já tenho uma tabela de especificações, não é? E também tenho aqui no meu projeto piso, teto, parede, tudo preenchido automaticamente. Bom, pessoal, esse foi o sistema que a gente criou, né, para especificação automatizada de piso, teto, parede, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Quem quiser fazer seus comentários aí, fazer suas observações, fique à vontade, para que a gente possa melhorar cada vez mais isso aí, que eu acho que é uma ferramenta de grande valia para projeto de arquitetura, beleza? Fica ligado porque aqui o papo é BIM, mas arretado mesmo é ter vocês conosco. Aquele abraço.